Bom Dia Nordeste. Daniela Delavô, Tom Barros. Verdinha FM, são 5 horas da manhã, 45 minutos. Bora aproveitar o dia de hoje, que é dia 2 de abril, Dia Internacional de Conscientização sobre o Autismo. E aí o Vandenberg Belém, ele conversou com a Ieda Couras. Ela é diretora da APAE do Iguatu, mãe de um autista e psicopedagoga. Vamos saber agora o resultado dessa conversa? Vamos, Tom Barros? Vamos sim, com Vandenberg de Belém. Diário do Interior. Vandenberg Belém. Bom dia, Vandenberg. Bom dia, Dani. Bom dia, Tom. Bom dia você que acompanha pela Verdinha TV Diário. Isso mesmo, Dani. A gente conversou, aproveitando essa data de hoje, dia 2 de abril. É um Dia Internacional de Conscientização sobre o Autismo, e onde aqui no Iguatu uma programação está sendo preparada justamente começando a partir de hoje, né, pela APAE e também outros órgãos e entidades que fazem parte de ações sociais e também educacionais voltadas para essa questão sobre o autismo, né, que é o transtorno do espectro do autista. Em relação a isso, a gente conversou com a Ieda Couras e ela fala sobre a importância desse dia, não só do dia, mas também da luta que é permanente, principalmente das famílias que têm alguma pessoa com esse espectro, né? Vamos acompanhar o que ela fala. Essa data ela é muito importante para que a gente possa conscientizar a sociedade sobre a importância do conhecimento, né, que transforma a postura. Então, hoje eu acredito que as pessoas sabem mais sobre autismo. E isso tem feito uma diferença muito grande, né, na vida dos nossos filhos, nas nossas vidas enquanto família. Então, as pessoas conhecerem as particularidades e respeitar as particularidades das pessoas com autismo faz uma diferença muito grande na qualidade de vida, tanto das pessoas com autismo como também das famílias. E o dia 2 é justamente essa data onde a gente reflete junto com a sociedade, né, diante de uma prevalência tão grande, né, de casos de autismo, em que existe da sociedade uma reorganização para que ela possa acolher essas pessoas com suas particularidades. É imprescindível que a sociedade discuta sobre isso, para que ela crie oportunidade para que as pessoas com autismo, para que as famílias das pessoas com autismo possam vivenciar o que é comum a todas as pessoas. Cada pessoa tem um espectro, né, diferenciado, que é chamado atualmente de suporte, não é isso? Isso, né? São 3 níveis de suporte, né? Nível 1, que são as pessoas que precisam de pouquíssimo suporte. Nível 2, precisam de suporte médio suporte. E nível 3, que são pessoas que têm um comprometimento maior, que precisam de muito suporte. Então, hoje a gente fala em níveis de suporte. Então, quanto mais suporte essa pessoa precisa, mais comprometimento ela tem, tá? Então, dentro dessa visão, né, a gente sabe que uma das características do autismo também ele está associado à deficiência intelectual, né, que é quase 70%, 80% dos casos das pessoas que têm autismo tem também a deficiência intelectual. Isso acaba comprometendo todo esse processo de desenvolvimento dessa pessoa, né, principalmente pelo fato de ter a deficiência intelectual. Esse é o público maior da APAE, né, são as pessoas que têm a deficiência intelectual, que requer um nível de apoio maior, de suporte maior, né, e diante disso é muito importante que se tenha conhecimento sobre o autismo, de que forma eles aprendem melhor, né, que metodologias são mais eficazes, o que é que a gente precisa saber de comunicação alternativa, que evidências científicas comprovam a eficácia maior para o desenvolvimento deles. Então, existe da sociedade uma atualização em todos os níveis, tanto nos níveis, por exemplo, da educação, como das habilidades sociais. Então, quanto a sociedade precisa estar atenta a essas particularidades para que aconteça respeito às pessoas como elas são. Isso é muito importante. Então, a data do dia 2, ela traz essa reflexão, né, para a sociedade, para que as pessoas, independente do seu comprometimento, elas possam ter a oportunidade de vivenciar o que elas querem. Então, ninguém pode tirar isso, né? Nem a própria família, que às vezes a gente assiste a algumas situações de famílias
que tiram a oportunidade do próprio filho de vivenciar o que é comum às pessoas. Então, a gente não está falando aqui da sociedade, mas está falando da própria família. E o quanto essa data também é importante para as famílias, para que elas possam compreender que os filhos precisam de oportunidade e de vivenciar o que é comum a todas as pessoas. Tá? Então, é uma data que a gente traz também a família para que ela possa refletir sobre isso, né? Sobre o quanto a superproteção prejudica, o quanto a superproteção anula as pessoas e de que forma a família, como esse espaço inicial onde a pessoa convive, ela pode ajudar de uma forma significativa para que essa pessoa possa ter autonomia, possa ter funcionalidade e possa viver a sua vida da forma que ela quer viver. Hoje, a abrangência do que envolve o espectro, né, sobre a questão do diagnóstico, ele contempla muitas questões. Então, o autismo é um conjunto de características. E a intensidade dessas características vai diferenciar o nível de suporte. Então, há um tempo atrás, existiam muito mais casos de deficiência intelectual do que de autismo. Talvez porque essas crianças eram diagnosticadas erradas. Né? Hoje, com esse diagnóstico tão atualizado, tão abrangente, a gente tem um número maior de diagnóstico de pessoas com autismo. Né? E esse novo momento, ele requer uma reorganização em todos os sentidos, né? Na saúde, na educação, no trabalho, na sociedade de forma geral, na própria família, né? Porque quando a gente pensa na pessoa com autismo, às vezes a gente só foca nela, mas existe uma mãe, existem os irmãos, existem os vizinhos, existem todos esses contextos que essa pessoa está e que eles também precisam ser vistos. Né? Então, é muito importante que a gente reflita também sobre a qualidade de vida dessas pessoas que estão no entorno. Então, a gente precisa falar com os irmãos das pessoas que têm autismo. A gente precisa resgatar os sonhos dessas mães que muitas vezes se anulam para dar vida ao filho. Né, de que forma a gente também pode colaborar com isso. E criar oportunidade para que as pessoas com autismo possam também fazer suas escolhas através das suas vivências, tendo a oportunidade de vivenciar e, a partir daí, fazer suas escolhas. Então, envolve a importância do papel de cada um dentro da sociedade. O que é importante para a pessoa que tem um diagnóstico de autismo? Que essa intervenção inicie o mais precoce possível. Isso vai trazer qualidade de vida para essa pessoa. Mas muitas vezes o que a gente presencia, o que a gente assiste, muitas vezes uma impossibilidade dessas garantias mínimas para que essas pessoas pudessem ter uma qualidade de vida melhor. Né? Então, sem esses suportes, fica difícil uma evolução. E sem essa evolução, fica uma dependência muito grande, né, dessa pessoa. E aí se pensa e se reflete justamente sobre isso. A data do dia 2, ela tem que trazer essa discussão, né? De que forma a gente pode evoluir na garantia de uma intervenção precoce, onde as pessoas que têm diagnóstico de autismo, elas possam ter garantido todo o suporte que elas precisam para sobreviver, em todos os âmbitos, saúde, educação, família. Então, nós ainda estamos um pouco longe disso. Então, a gente consegue diagnosticar, mas nós não conseguimos dar suporte. Né? Faltam profissionais. Né? Nós não temos tantos profissionais, principalmente terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, que seriam os profissionais assim, importantíssimos nesses processos de intervenção. Falta. Então, a gente precisa trazer isso para a sociedade. Porque a evolução, o desenvolvimento, ele vai acontecer através do suporte que você oferece. Pois é, para isso, a Associação de Pais e Amigos Excepcionais, a APAI, ela presta esse serviço com bastante excelência aqui no Iguatu, não diferente de outras APAIs, né? Onde a gente sabe da importância desse equipamento, que é mantido pela própria sociedade. Por isso é importante o apoio da gente, quanto sociedade civil, né, para estar ajudando também a APAI. Portanto, a Dona Ieda fala um pouco, né, desse trabalho da APAI também, e ela que é mãe de um autista, o Val, que tem 30 anos agora, e eu lembro dele ainda pequeno, quando ele estudava no SESC, né, e o desenvolvimento que é essa questão do suporte na vida dos autistas. Vamos acompanhar o que ela fala. Qual o papel da APAI dentro desse trabalho com as pessoas com autismo? A APAI, ela chega para trazer oportunidade.
oportunidade das pessoas que têm deficiência, das pessoas que têm autismo, de vivenciar situações que têm a ver diretamente com a qualidade de vida delas. Então, a missão da instituição é trazer qualidade de vida. E quando a gente fala qualidade de vida, a gente entra em todas as áreas, né? A gente entra em todas as áreas. Então, possibilitar que essas pessoas utilizem o esporte como ferramenta, possibilitar que essas pessoas utilizem a dança como ferramenta, possibilitar que as pessoas utilizem a educação como ferramenta de desenvolvimento, possibilitar que através da saúde, dos atendimentos, ela possa evoluir e desenvolver, que também a saúde seja uma ferramenta de desenvolvimento. Então, a PAI, ela chega para acolher, no sentido de oferecer para a pessoa que tem autismo e para suas famílias o mínimo que elas precisariam para ter a oportunidade de se desenvolverem com autonomia e funcionalidade social. Esse é o papel da instituição. E um exemplo disso, falando de família e suporte, a gente tem o Val, né? Eu lembro do Val no SESC, quando ele estudava lá, e hoje está no IFCE, né? Como é que foi essa evolução dele, assim? Pois é, o Val, às vezes as pessoas olham para o Val e dizem assim, eu queria que meu filho fosse igual ao Val. Então, o Val, ele hoje tem 30 anos, né? Já passou quase todas as fases, está na fase adulta agora. E, assim, acaba que eu imaginava que ia ser, assim, a fase mais difícil seria na infância, né? Que, de repente, existem comportamentos mais diferenciados e tal, no caso do Val, mas, assim, é um desafio permanente, né? O que eu sinto em relação ao autismo e todas essas fases que eu já vivenciei é que sempre vai ter uma coisa nova. E que a gente só vai descobrir quando a gente vivencia essa coisa nova e aprende a lidar com isso. Uma coisa muito nova que apareceu para o Val depois da pandemia foi a ansiedade e a depressão, que eu nunca imaginei que ele fosse sentir. E não só ele, mas muitos meninos, jovens, adultos da instituição ainda passam por isso, por não ter compreendido aquele momento que foi tão difícil para muitas pessoas, e eles perderam tudo e sequer sabiam por que tinham perdido. Então, isso impactou diretamente, e ainda hoje a gente sofre as consequências disso, e lidar com isso na fase adulta traz todo um manejo diferenciado para essa família, porque acaba que a atitude ela perpassa por todos os membros. Então, aquilo que chega novo, que é desafiador para a mãe como comportamento, é também para os irmãos, é também para a família. Então, acaba que todo mundo acaba vivenciando essas fases que são tão particulares, específicas das pessoas com autismo e que não se cessam. Só tem uma diferença, que quando é criança, você consegue colocar no colo e você consegue conduzir para todos os espaços. Um homem com 1,80 m, você não consegue isso. Então, o manejo tem que ser totalmente diferente. E a gente só vai aprender isso convivendo e vivenciando cada momento desse desafiador. Mas o que é importante nisso? Que o Val, com o comprometimento que ele tem, né, o nível de suporte que permeia entre 2 e 3, né, que ele precisa, ele teve muitas oportunidades. E teve oportunidade de fazer suas escolhas. Então, ele é muito feliz pelo que hoje a vida apresenta para ele e também muito feliz quando ele consegue escolher o que ele quer fazer e o que faz bem para ele. Então, eu acho que é isso que as famílias têm que fazer, né? O Val não sabe chegar para mim e dizer, eu quero fazer isso. Eu, enquanto família, eu ofereço a oportunidade. E a escolha por permanecer ou não é dele. E aí ele vai fazendo essas escolhas e gradativamente ele vai construindo esse percurso, tá entendendo? Que tem muito a ver com ele, não comigo, não com minhas expectativas. Não sou eu que quero isso ou que eu quero aquilo, mas é ele que vai realmente fazendo essas escolhas. E eu acho que as famílias têm que ficar muito atentas a isso, porque às vezes a gente quer fazer essa condução. A gente pode até mostrar o caminho, mas as escolhas são deles. Esse mês, né, que é o mês de conscientização, né, sobre o autismo, que na PAI de Iguatu começa hoje, dia 2, uma programação com divulgação nas emissoras de rádio,
aqui no Iguatu. No dia 4 vai ter uma passeata aqui pelas ruas da cidade, a partir das 5 horas, com concentração na APAI, encerramento na Igreja Matriz. No dia 11 também tem uma palestra sobre o que é o Plano Educacional Especializado, com a Ieda Couras, ela que é diretora da APAI, é psicopedagoga e também psicomotricista. E também no dia 12 tem oficinas para os responsáveis com os profissionais da APAI também. E no dia 25, oficina de jogos pedagógicos para professores da APAI, tudo relacionado a essa questão, né, do autismo. Portanto, Dani, Tom, como a dona Ieda disse, né, não é só o dia hoje, mas realmente todo dia é importante essa luta pelos direitos de inclusão das pessoas com autismo, não só com autismo, mas também com outras deficiências no meio social. A gente volta com vocês. Obrigado, Vandenberg Belém. Obrigada, Realmente, é a luta do dia a Vandenberg. dia. Você tem razão, Vandenberg. É uma luta do dia a dia.